Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje nós vamos abordar alguns gêneros textuais com o tema Amor, gestos concretos. Vamos utilizar o tema Amor, gestos concretos para analisarmos alguns gêneros textuais. O primeiro texto para analisarmos tem como título Carta de Amor numa Pandemia Vírica. Por esse título, inferimos, ou seja, deduzimos, tratar-se do gênero textual carta. Mas, pela estrutura do texto, percebemos logo que não é uma carta. Trata-se do gênero poesia. Observem que foi escrito em versos e não em parágrafo, em prosa. É uma poesia constituída por uma única estrofe. Não há separação de versos. Observem que há uma assinatura, Maria de Souza, e uma data. Apesar disso, não pertence ao gênero carta. Muitas vezes no gênero poesia, não conseguimos identificar o eu lírico, ou seja, a voz da poesia. Mas aqui temos a Maria como o eu lírico. Temos marcas também no texto de que esse texto foi feito em primeira pessoa. Observem os pronomes aqui. Minha circunstância, me preocupo, nossa mesa, primeira pessoa. Observem os verbos aqui. Quero, gosto, preocupo, recordo. Alguns exemplos, então. A Maria de Souza, ela escreveu, então, esse texto em primeira pessoa. Então, pelos verbos, pelo pronome, está implícito o eu, Maria de Souza. Uma médica imunologista faleceu poucos dias após escrever esse texto e deixou para nós uma mensagem de esperança, um gesto concreto de amor. Observem pelos últimos versos. Porque posso morrer e vós tereis de viver. Na vossa vida, a esperança da minha duração. Então, a esperança de vida naqueles que ficaram. Então, um gesto concreto da Maria de Souza para nós. O próximo texto tem como título Carta de um Médico para a Nação. Quando lemos carta, percebemos, inferimos que o texto será uma carta. Mas a carta, o gênero textual carta, ele não tem título. Normalmente começa com local e data. Vamos analisar a estrutura para observarmos a qual gênero pertence esse texto. Aqui no início nós temos queridos brasileiros e brasileiras, então nós temos uma saudação. A carta também se inicia com saudação. Embora a saudação na carta seja separada do corpo do texto, da mensagem a ser passada, aqui nós temos uma saudação. Percebemos no final que temos aqui uma assinatura, Roberto Cassiari Filho, Catanduva, São Paulo, Brasil. Temos uma assinatura que também pertence ao gênero carta. No finalzinho aqui, oremos que Deus nos guarde, uma espécie de despedida. Então, embora com a variação do local e data, sendo substituído por um título, esse texto pertence ao gênero textual carta. Aqui vamos ler a mensagem aqui que esse médico, Roberto Cassiari Filho, deixa para nós aqui como um gesto de amor concreto, uma mensagem também de esperança. A felicidade irá prevalecer. A esperança e a fé nos alimentam nesse momento. Precisamos de vocês, nação brasileira. Aquietem-se em seus lares e transmitam em pensamento energias positivas para o restabelecimento dos que precisam. Então, um gesto de amor concreto para nós. Vamos apresentar mais alguns exemplos de cartas para vocês, mas antes vamos contextualizar, ou seja,
explicar em que contexto, em que situação essas cartas foram escritas. Aqui, estudantes escrevem cartas para encorajar idosos em casas de repouso durante a pandemia. As crianças expressaram seu amor, carinho e empatia pelos idosos que, assim como eles, estão sofrendo com o isolamento social. Então, temos aqui alguns exemplos dessas cartinhas que foram escritas por alguns estudantes. Observe que a carta pessoal aqui, com desenhos, né? Cores, variadas cores, aqui os coraçõezinhos, o texto, o título aqui diferente, ó, colocar um título. Então, exemplos de cartas do gênero textual cartas e mensagem de amor em gesto concreto, cartas para os idosos. Nesse próximo texto, conseguimos inferir, ou seja, deduzir, pela estrutura do texto, ingredientes, modo de preparo, rendimento, dica de acompanhamento. Conseguimos inferir tratar-se de uma receita culinária. No caso, uma receita do amor, uma receita lúdica. O que é o lúdico? Lúdico está relacionado a divertimento. Portanto, uma receita divertida com os ingredientes carinho, atenção, suspiros, saudades, respeito, amor, sorrisos bobos, pimenta e ciúmes a gosto. Pouquíssimo ciúme, não é, pessoal? Porque não há espaço para ciúme no amor. Bom, falando da estrutura, então, observemos que aqui no rendimento, dica de acompanhamento e outras informações que possam vir, essas informações não são essenciais, elas são dispensáveis. Nem toda receita vem com essas informações. O que é o essencial? O título, ingredientes e o modo de preparo. Vamos analisar aqui essas palavras destacadas no modo de preparo e aqui na dica de acompanhamento tem uma palavrinha também. Que palavras são essas? São verbos que estão no modo imperativo. Então, acompanhem comigo. Misture, acrescente, junte, caramelize, acrescente novamente, outra vez misture, mais uma vez acrescente, adicione, coloque, ponha, aprecie. São verbos no modo imperativo afirmativo. Aqui nós temos nunca coloque, não coloque, no imperativo negativo. E temos na observação o verbo deixar, não deixar. Embora não seja imperativo, a palavra, o verbo deixar está no infinitivo, o verbo sem conjugação, ele também dá uma direção a seguir. No caso, não deixar, não fazer dessa forma. Esses verbos indicam uma direção a seguir, um direcionamento, eles regulam o comportamento. Esses verbos, a receita culinária faz parte do texto injuntivo, ou seja, aqueles textos que dão um direcionamento a ser seguido. No caso, receita do amor, são gestos concretos na busca, na conquista do amor. Neste último texto para nossa análise, temos como título Plataforma Online mostra o engajamento de jovens em diminuir efeitos da pandemia. Foi publicado dia 13/8 de 2020. O texto apresenta uma fotografia e o texto propriamente dito, ressaltando as reticências aqui no final do texto, que é uma parte do texto que analisaremos agora. O primeiro parágrafo, com algumas informações aqui anotadas, vamos, então, observar. A juventude brasileira, plataforma online, Juventude contra o Corona, nesta quarta-feira. O objetivo é reunir esforços para solucionar problemas e estimular a colaboração. Então, nós temos um fato. A plataforma foi lançada
quando? Nesta quarta-feira, um dia anterior ao texto, a publicação do dia 13, aqui, no dia anterior, onde essa plataforma foi lançada, online, na internet. Quem lançou essa plataforma? A Juventude Brasileira. Podemos comprovar isso no segundo parágrafo. O Conselho Nacional da Juventude, CONJUVE, é o responsável pela iniciativa. Muito bem. E qual o objetivo? O porquê de lançarem essa plataforma? O objetivo é reunir esforços para solucionar problemas e estimular a colaboração. Observemos, então, o que, quem, quando, onde e porquê são as respostas dadas aqui no primeiro parágrafo. Não tem como, né? O como essa plataforma foi feita, isso não foi dito porque não é importante aqui neste momento. Então, com essa característica, já sabemos, né, por conhecimentos anteriores, tratar-se do gênero textual notícia. Então, o primeiro parágrafo é o lead, com as informações principais da notícia, um fato recente de interesse de uma grande parcela da população, e aí o corpo do texto, as outras informações adicionais. Temos destacado algumas palavras aqui no corpo, destaca, explica, reforça e disse. Verbos, que verbos são esses? São verbos de sende, também chamados de verbos de elocução ou verbos do dizer. Por que do dizer? Porque introduzem, indicam a fala de alguém. Então, no segundo parágrafo, Rafael Davi destaca o que ele falou foi escrito aqui pelo jornalista. Os jovens são os grandes atores na transformação social. Então, é a fala do Rafael Davi transcrita pelo jornalista. No terceiro parágrafo, nós temos as aspas, aqui, começo e final. E o verbo explica, outra vez o verbo do dizer, ou verbo dicende, indicando para a gente que esta parte, entre aspas, foi dita por Rafael Davi. Agora é uma forma direta, um discurso direto, a fala direta do Rafael Davi. Anteriormente, é uma fala indireta, transcrita pelo jornalista. Aqui é a fala do jeitinho que ele reportou ao jornalista. Observem aqui no quarto parágrafo. Vitor Ungari, coordenador da plataforma, reforça. Então, já sabemos com esse verbo dicende aqui, que o que vem à frente é a fala do Vitor Ungari, também transcrita indiretamente pelo jornalista, portanto, um discurso indireto. No último parágrafo, temos as aspas para identificar, então, juntamente com o disse, o verbo dicende, identificar a fala do Vitor Ungari, a fala direta, ou seja, o discurso direto do Vitor Ungari aqui nessa parte do texto. Então, o gênero textual notícia, ele tem essas características que nós apontamos. Vamos observar que o título mostra o verbo está no presente. Por que isso? Para aproximar o passado do presente, para que a notícia pareça mais recente. Então, normalmente no título, os verbos são usados no presente. Observem que o verbo dicende, ele pode estar no presente, destaca, explica, reforça, ou no passado, disse. O jornalista poderia ter usado destacou, explicou, reforçou, aí fica a critério do jornalista, no presente ou no passado. Mas no título, normalmente vem no presente. Então, gênero textual notícia, uma informação, né, de interesse de uma grande parte da população. E aqui, destacado aqui, os jovens como os atores na transformação social, então fazendo aí essa plataforma para diminuir aí os efeitos negativos aí em toda a população, né, durante essa pandemia que estamos vivendo. Um gesto concreto.
Chegamos ao final da nossa aula, pessoal. Façam a atividade que vem a seguir e não esqueçam, usem máscara, um gesto concreto. Até a próxima, pessoal!